bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Saindo aqui da Justiça Federal, né, dos Juizados Especiais Federais, né, onde foi protocolado um processo, um pedido de pensão por morte, né, um processo na área de direito previdenciário. Um dos primeiros meus, diga-se de passagem, né? E aconteceu um caso inusitado nessa audiência. Hoje é o mutirão aqui, né? Enfim, um caso muito inusitado, para não dizer coisa pior. O advogado passa cada sufoco, né? Mas a gente vai aprendendo a cada dia, vai passando, né, por esses perrengues da profissão. Enfim, a audiência iniciou, tudo beleza, tudo ótimo, tudo normalmente. A minha cliente respondendo as perguntas muito bem, né? E aí, né, o juiz tinha dado a palavra à representante do INSS, Previdência Social, e a representante do INSS perguntou onde ela morava. Ela disse, hoje ela mora em um outro bairro, né? Um bairro diferente da onde ela morava na época em que morava com o seu companheiro, o seu falecido companheiro, né? Mas aí ela perguntou qual o endereço que ela morava na época, né, em que ela estava com, enquanto o falecido, né, o ex-companheiro, ainda estava vivo. E ela disse, eu moro na rua tal. Aí eu fiquei cá imaginando, sim, acabou o endereço? Quer dizer, o endereço não é só o nome da rua, né? Tem o endereço, tem o nome da rua, tem o número da casa, tem o bairro, né? Às vezes tem a porta, o bloco, às vezes, do apartamento, enfim. E aí, rapaz, começou uma tremedeira, a mulher começou a se tremer no meio da audiência. E eu comecei a orar em silêncio aqui pro lado de cá, né? Enfim. Eu falei, como é que essa mulher não sabe onde ela mora? Gente, a questão é que ela ficou tão nervosa que quase que ela não consegue responder o endereço onde ela morou por anos e anos. E aí, no final das contas, ela conseguiu, né? Eu quase que peço ao juiz para que oferecesse um copo de água para ela, porque ela realmente estava muito nervosa, tremendo. E aí ela se lembrou do endereço completo, onde ela morou anos com seu ex-marido, né? E agora o processo foi concluído para a sentença. O juiz não proferiu a sentença na mesma hora, né? E aí enviou o processo concluído para ele publicar a sentença posteriormente. Tá bom? E aí aconteceu, né, essa peculiaridade, essa maravilha aí, que quase a gente praticamente perde. Eu já ia sair da audiência com o ânimo de perdido, né? O processo perdido, porque como é que a pessoa mora anos e anos com um companheiro, ela não era casada, ela convivia em união estável. Como é que ela mora anos e anos e não sabe o endereço onde morou? Então, ela poderia ser... o juiz poderia não acreditar, né? Enfim. Ela não tem outras provas. A prova principal dela era o depoimento e as testemunhas, né? Na verdade, só veio uma testemunha. Então, realmente, a prova oral tem um peso muito importante neste processo. E aí ela tremeu, mas no final ela, graças a Deus, conseguiu falar. Tá bom, gente? Então, serve de aprendizado da próxima vez, para quem advoga
nessa área, que há necessidade da pessoa pelo menos saber onde morou, tá aqui uma dica do advogado: pergunte à sua cliente onde ela morou com o seu companheiro enquanto ele estava vivo, para você não perder o seu processo de pensão por morte, tá ok, gente? Um abraço, fica com Deus aí.